São 62 romances, 12 coletâneas e mais de 200 contos, e eu nunca tinha lido nada do Stephen King. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Eu resolvi corrigir o meu erro literário com esse livro aqui, Tudo é Eventual, do Stephen King. Uma coletânea com 14 contos, na verdade também algumas novelas, eu vou falar disso mais pra frente, mas que abrange vários tipos de gêneros, não somente terror e suspense, mas também aqui tem drama, tem um pouquinho de fantasia. Um livro bastante interessante, que eu gostei bastante e vou falar um pouquinho sobre ele hoje pra vocês. Na verdade, esse vídeo era para ter saído na semana passada, porém eu tive alguns problemas no trabalho, alguns problemas de saúde também aqui em casa, que me impossibilitaram de fazer o vídeo e também de terminar o livro. Inclusive, terminei o livro essa semana, até postei, foi na quinta-feira, na página do livro, lá do Jogo do Rei, o jeito que eu tava acabando de ler o livro, que foi sobre luz de velas, porque acabou a energia aqui em casa, ficou até tarde da noite sem energia. Eu precisava terminar o livro, acendi uma vela, continuei lendo, e isso não podia ter dado um ambiente mais propício para a leitura do King, né? Um livro bastante pesado em vários contos de terror, de suspense. E para eu que não sou a pessoa mais corajosa do mundo para esse tipo de conteúdo, confesso que fiquei um pouquinho assustado. Tava com o livro numa mão e o na outra. Você pode estar pensando por que eu comecei por esse livro ao invés de começar por um romance do King. E eu tenho esse costume de, quando eu não conheço nada do autor, quando eu nunca li nada dele, eu prefiro começar lendo os contos ao invés de romances, porque assim eu gasto um pouco menos de tempo para definir se eu gosto da prosa, se eu gosto da escrita do autor ou não, para poder embarcar num livro maior. Isso é um pouco arriscado, confesso, porque às vezes o autor pode ser um excelente contista e um péssimo romancista e acabar me decepcionando depois. Ou então, às vezes, é até mesmo o contrário. O autor, ele não escreve contos bem, mas é um excelente romancista, e por não gostar dos contos dele, eu acabo ficando mais afastado da obra literária dele como um todo. Mas isso não aconteceu com o King. Eu achei esse livro aqui muito bom, tem algumas particularidades que eu vou conversar com vocês mais pra frente, mas de forma geral, eu gostei muito desse livro e pretendo ler mais coisas do King com certeza. E por que eu coloquei algumas ressalvas? Porque isso aqui é um livro de contos, e assim como qualquer antologia, qualquer coletânea de contos, tem alguns contos que são bons e outros que são ruins. E teve alguns que realmente não gostei. Mas, como tudo na vida, acredito que seja só uma questão de gosto. E para poder exemplificar, para poder ilustrar bem, eu queria conversar com vocês rapidamente sobre cada um dos 14 contos que estão aqui. Prometo não ter nenhum spoiler, mas uma sinopse breve e alguns comentários da minha opinião e também algumas curiosidades sobre o Stephen King e sobre esse livro. E logo de cara, uma coisa bastante interessante desse livro é que a introdução é escrita pelo próprio Stephen King e ele fala um pouco sobre a arte perdida de escrever contos. Ele discorre aqui sobre o mercado que não é tão interessado em contos e também até mesmo os leitores que não gostam muito, preferem os romances, né? Mas eu acho bastante interessante a gente ter esse tipo de provocação de um autor tão renomado quanto King, porque de fato a gente vê cada vez menos o pessoal se preocupando em escrever contos, né? Hoje em dia os autores querem lançar coletâneas, querem escrever séries, né? Eu sou suspeito para falar porque comecei realmente com a série do Jogo do Rei, mas a gente tem visto poucos contos sendo publicados, poucas coletâneas de um autor só. A gente vê antologias de vários autores, mas um autor somente publicando vários contos está cada dia mais raro. Infelizmente, talvez seja uma questão de mercado, mas para quem gosta de ler contos assim como eu, acaba sentindo bastante falta desse tipo de livro nas prateleiras das livrarias e da Amazon. E uma outra coisa bem interessante desse livro, O Tudo é Eventual, foi lançado em 2002 pela editora Suma, é que no começo ou no final de cada um dos contos, o King coloca uma breve nota explicando muitas vezes por que ele escreveu esse conto, no que ele se inspirou, algumas curiosidades sobre a escrita dele. E para quem é autor, assim como eu, isso daqui traz alguns insights, principalmente na questão de como é a estrutura de trabalho do King ao desenvolver um conto, até mesmo em como que é o processo de inspiração e de estruturação das narrativas que ele faz. Eu sei que tem um livro, né, a gente tem o On Writing, que é sobre a escrita do Stephen King, em que ele detalha isso muito bem, mas através das notas que tem nesse livro, no final ou no começo de cada conto, a gente consegue ter um exemplo mais prático de tudo aquilo que ele fala naquele livro dele sobre a escrita,
com os contos propriamente ditos, né? Como que realmente eles ficam ao final de todo aquele processo que ele ensina de maneira didática no sobre a escrita. Outra coisa que eu já adianto, que eu gostei muito desse livro, foi de ver o quanto o Stephen King escreve bem em primeira pessoa. Eu não sou muito fã de livros em primeira pessoa, tanto que eu mesmo acho que tenho um conto em primeira pessoa, o resto sempre em terceira. Não gosto muito de ler também, mas eu confesso que os contos aqui em primeira pessoa são bem melhores do que os de terceira pessoa. O King realmente escreve muito bem dessa forma. E eu acho que isso, obviamente, até chovendo molhado, né? Todo mundo sabe o quanto ele é um bom autor. Mas é uma particularidade que me saltou aos olhos. E isso é um grande elogio para a prosa dele. Talvez seja a melhor prosa que eu li em primeira pessoa de qualquer tipo de gênero literário. E como eu disse, eu vou passar brevemente uma sinopse de cada um dos contos e o que eu achei brevemente deles. Mas sem nenhum spoiler, então pode assistir tranquilo esse vídeo, inclusive já pode até curtir e também se inscrever aqui no canal, se você gosta desse tipo de vídeo em que a gente avalia livros que falam algumas curiosidades sobre a escrita e no caso aqui do meu canal, que eu ainda não trouxe, mas em breve, algumas correlações com a medicina. Inclusive, por coincidência, esse livro começa justamente com um conto da área médica. O nome desse conto é A Sala de Autópsia 4, que conta a história de um homem que o corpo dele está no necrotério, só que ele não está morto. Ele está paralisado e não consegue se movimentar e nem falar que ele está vivo. Logo, tá para começar a autópsia dele e mostra de uma maneira bem gráfica todo o desespero dele em tentar provar que está vivo, dar algum sinal de vida para que ele não fosse fatiado, não fosse picado dentro de um processo de autópsia, de necrópsia. Para mim que sou médico e que já participei de algumas autópsias, de algumas necrópsias, você vê isso do outro lado, imaginar realmente o desespero da pessoa que está naquela mesa, foi algo bastante interessante, né? A gente às vezes fica preocupado em, obviamente, respeitar o cadáver, a questão técnica, a questão anatômica, ou a questão até mesmo judicial, se a gente está falando de uma necrópsia, mas esquece às vezes que realmente aquilo ali era uma pessoa com sentimentos, com família, com sonhos, com medos, e ver esse tipo de texto em que seria o, até então, né, defunto falando, é muito interessante, né? Acaba trazendo uma carga emocional para a gente que é da área da medicina de uma maneira muito expressiva. Uma coisa que o King fala na nota sobre esse conto é que em algum momento os escritores que escrevem terror, horror, em algum momento ele vai ter que escrever sobre esse tipo de enterro precoce. Eu achei isso interessante porque realmente é algo rotineiro, né? A gente vê várias histórias sobre isso, não só em livros, mas na cultura pop de modo geral, cinema, séries. E me lembrou um conto do Allan Poe, chamado O Poço e o Pêndulo, que inclusive é o conto que abre a coletânea do Allan Poe, da Dark Side. E fala justamente disso, é algo parecido, porque também é um homem que tá para ser morto, tá para ser enterrado, e fica naquela angústia de querer mostrar que tá vivo, de querer sair de lá mesmo sem poder. Então, para eu que tô começando a escrever agora essa área de suspense, de terror, ver esse tipo de insight de um autor tão renomado quanto King, e também entender todas essas nuances da escrita de terror, de suspense, de horror, eu achei muito interessante. E uma outra coisa muito interessante também que eu achei mais na nota sobre esse conto do que no conto em si, é que o King ele faz uma referência a Agatha Christie, que por coincidência é uma das minhas autoras favoritas, mas eu achei interessante um autor tão renomado quanto o King deixar claro a referência dele para o conto. E ele se inspira num livro da Agatha Christie, que envolve essa questão de venenos, né? A Agatha Christie, ela usava bastante isso na literatura dela. E ele, sem problema nenhum, fala que se baseou nisso para poder escrever esse conto. E em contraste a gente vê, infelizmente, muitos autores, às vezes bem menos renomados, ou então autores mesmo iniciantes, que tentam buscar e falar que é original, que não se baseou em nada, que não se inspirou em nada, quando claramente em alguma coisa a gente se inspirou. Nós somos frutos daquilo que a gente consome. Então é difícil que alguém escreva alguma coisa totalmente original, crie alguma coisa totalmente original.
De alguma forma, a gente é inspirado, a gente pega como referência aquilo que a gente gosta para tentar fazer uma coisa nova, fazer uma coisa autoral, porém original. Isso é bastante difícil. E eu particularmente nunca escondi de ninguém que os meus livros da trilogia O Jogo do Rei, tem aqui o 1 e o 2, foram fortemente baseados em Senhor dos Anéis, em Game of Thrones, no Nome do Vento. Então eu acho bastante interessante quando os autores declaram no que eles se inspiraram, no que teve alguma referência, porque faz parte do processo de produção de conteúdo. E o segundo conto chama Um Homem de Terno Preto, que também é um conto de horror, que me pegou logo no início porque o protagonista é um rapazinho que está pescando. Então qualquer conto, livro que envolve alguma coisa de pesca me pega muito fácil, ou me fisga, vamos falar assim. E nesse caso, esse rapaz ele está pescando e acaba encontrando uma entidade que se declara demônio. Então o garoto fica naquele desespero de não saber o que fazer. Se ele finge estar acreditando, se ele demonstra medo, se ele corre. E obviamente eu não vou contar o que acontece, porém o desenrolar é muito bem feito, é bastante tenso, parece um thriller mesmo esse conto. Então eu recomendo bastante para quem gosta desse tipo de gênero a leitura desse conto. Mas outra coisa que é bastante interessante está não só no conto, mas também na nota que o King coloca sobre esse conto. Ele coloca uma frase que eu vou até ler para vocês, que eu achei isso bastante interessante para quem também é autor. Ele fala assim: às vezes as histórias gritam com tanta força para serem contadas que as escrevemos apenas para calar sua boca. Eu achei isso muito interessante porque isso faz parte realmente do dia a dia de um autor. Comigo acontece isso. Eu estou num processo de escrita, eu estou com 50% do livro que eu vou lançar no que vem, são Os Crimes do Espantalho, que é que é um livro de suspense, um livro de terror. E acaba que durante qualquer processo de escrita, seja um conto, seja um livro, quando eu não estou escrevendo, qualquer momento que a mente fica um pouco vazia, um pouco menos desestressada com as coisas do dia a dia, parece que a história ela vai falando ao teu ouvido, ela vai gritando sobre o que vai acontecer, o que tem que acontecer. Então eu acho que entendo bem o que o King está querendo dizer sobre isso. Parece que a história fica martelando na tua cabeça até que você escreva. Você só vai ter paz na hora que realmente conseguir colocar ela no papel. Acredito que não seja só comigo e nem só com o King. Quem é escritor, por favor, coloca aqui embaixo e me fala realmente se também sente isso. Mas eu, através de uma pequena nota dele, de um conto que eu já tinha gostado bastante, consegui me identificar ainda mais com a pessoa, com o autor do Stephen King. Então, realmente, esse livro até aqui estava indo muito bem e até então eu estava gostando de todos os contos. Em seguida a gente tem um conto que não é bem de terror, ele chama Tudo que você gosta lhe será arrebatado, alguma coisa assim. E esse terceiro conto conta a história de um vendedor que está depressivo com a vida dele e ele resolve que vai se matar. O problema é que ele tem uma mania de anotar num caderninho que ele carrega junto consigo, um caderninho que ele anota aquelas frases bem grosseiras que a gente vê em banheiro de posto de gasolina, de beira de estrada, sabe? Aquelas frases eróticas, aquelas frases ofensivas, e o cara tem essa mania de escrever esse caderninho copiando essas frases, né? Algo de coleção, vamos dizer assim. Só que ele fica preocupado de se matar e alguém acabar encontrando esse caderno e ter ele como uma pessoa bem vulgar, vamos dizer assim. Alguém sujo, alguém baixo por conta de ter esse tipo de caderno com essas anotações. E é interessante que a preocupação dele não está sendo com a morte dele, não está sendo com o suicídio em que ele está prestes a cometer, mas sim com o que as pessoas vão pensar ao encontrar esse caderno, o que as pessoas vão pensar dele. Então eu não vejo esse conto como terror, como suspense, mas sim como um drama, até mesmo com uma veia cômica bastante irônica. Mas o que é mais interessante é que ao final o King conta que ele tem essa mania, que ele tem esse costume, que ele tem esse caderninho e que ele escreve, ele copia essas frases bastante grosseiras num caderno. Então eu particularmente acho que ele escreveu esse conto meio que já para se defender, que se um dia alguém encontrar esse caderninho dele, é algo realmente de coleção, não é algo de uma mente perturbada. Apesar de que a gente sabe que todo escritor tem uma mente um pouco perturbada e não adianta negar.
E outra coisa que me chama atenção nesse conto é o como o escritor ele pega inspiração nas coisas mais banais, nas coisas mais bobas para criar uma história. Então pensa, ele pega as frases que são escritas, são pichadas num banheiro de posto de gasolina para poder escrever uma história. Então eu achei muito interessante, né? Isso também faz parte do dia a dia de um escritor. Você vê alguma situação, escutar alguma discussão, alguma conversa de alguém, e aquilo começa a se criar na sua cabeça uma história, mesmo que você às vezes não queira, ou mesmo sem nenhum esforço. Só vai brotando aquilo. E é algo que não dá para explicar e não dá para ensinar. Inspiração é algo que realmente vem, e é interessante como o escritor sempre está atento ao mundo do lado de fora para pegar essas inspirações e transformar em textos. E o conto seguinte se chama A Morte de Jack Hamilton, que também não é um terror, é mais um drama, em que o King ele se baseia na história real desse Jack Hamilton, que era um gangster bastante famoso, e ele acaba que romancia ou imagina como teria sido as últimas horas de vida desse gangster. Ele fala nas notas sobre esse conto que ele sempre foi bastante fã desse mundo dos gangsters e tudo mais, e que essa história ele quis fazer como uma homenagem para esse tipo de conteúdo que ele sempre gostou. Eu particularmente, como não gosto desse tipo de temática, né, gangsters de modo geral, mas, sei lá, gosto do Poderoso Chefão, porém não gosto muito de filmes de gangsters de modo geral, então obviamente esse conto também não gostei muito. Não por estar mal escrito, pelo contrário, é um conto muito bem escrito, os personagens são bastante interessantes, mas o desfecho ele é meio bobo, né? Como a gente já sabe, o final logo no início acaba que não tem aquela pancada do final de conto que eu sempre gosto, num conto ou com final aberto, ou então com uma grande reviravolta no final. Particularmente não gostei muito, mas é uma questão de gosto. Se você gosta dessa temática de gangster, provavelmente vai gostar desse conto também. Em seguida a gente tem um conto que se chama Na Câmara da Morte, que conta basicamente a história de acho que é um jornalista, se eu não me engano, que está sendo torturado para poder passar algumas informações para os seus torturadores. E é um texto que é uma história que se passa na América Latina, e eu particularmente também não gostei dessa história. Repito, não por estar mal escrito, nem nada do tipo, mas eu não sei, talvez o cenário tropical para mim não combine muito com a prosa do King. Eu particularmente gostei muito dos primeiros contos, que vinha realmente numa crescente bastante interessante, aí depois caiu com o conto anterior, e nesse daí também não voltou pro rumo que eu queria para esse livro, então não gostei desse conto, mas não é um conto ruim. Leia e tire suas próprias conclusões. O conto seguinte se chama As Irmãzinhas de Elúria, e foi o único conto que eu não li desse livro. Na verdade não é nem bem um conto, é mais uma novela, porque é um conto enorme que tem dentro desse livro, essa Irmãzinhas de Elúria. E por que eu não li? Porque ele já começa falando que esse conto faz parte do universo da Torre Negra. E como a minha religião não permite spoilers, eu particularmente preferi deixar de ler esse conto para não ter nenhum contato com esse universo da Torre Negra antes de fato eu ir atrás da leitura desses livros. Achei melhor deixar passar e talvez futuramente, quando eu for ler a Torre Negra, eu volte para poder ler esse conto. O conto seguinte é o conto que dá nome para esse livro, que é o Tudo é Eventual, e é um conto realmente muito bom, muito interessante, também é um conto enorme, e depois pesquisando sobre ele eu fiquei sabendo que talvez ele também se passe nesse universo da Torre Negra, pelo menos o King deixa algumas pistas lá que pode estar se passando, porém não é nenhuma referência direta, é mais teoria do que de fato alguma coisa concreta. Então não me incomodei, fui atrás de ler esse conto, e é um conto realmente muito interessante. Ele conta a história de um garoto, um rapaz na verdade, que ele tem alguns poderes paranormais, em que ele consegue convencer as pessoas a fazerem aquilo que ele quer. Tem um personagem da Marvel, né, no Jessica Jones, que também faz isso, aquele vilão, é algo parecido, só que esse rapaz ele faz através de algumas cartas que ele envia para as pessoas. E acaba que ele tem uma vida super tranquila, porque ele escreve para alguém levar dinheiro para ele, levar comida para ele, então ele vive manipulando as pessoas, vive no bem bom. Só que chega um certo momento do conto em que ele passa a se perguntar se ele talvez também não esteja sendo manipulado por alguém. Então cria todo um clima de paranoia na cabeça dele, de que da mesma forma que ele está manipulando várias pessoas, ele talvez pode estar sendo manipulado por alguém para que ele faça a vontade dessa pessoa. Então é um texto muito interessante,
muito bem escrito, é bastante extenso para um conto, eu particularmente prefiro contos menores, porém vale muito a pena a leitura. Não à toa que esse conto é o que dá nome para o livro, né? Tudo é eventual. O conto seguinte se chama A Teoria de LT sobre Animais de Estimação e acaba que é um drama também, não chega a ser um terror, acho que longe disso, não tem nada de terror nesse livro, mas ele faz uma análise interessante sobre animais de estimação e também o fato da gente presentear alguém com animais, porque muitas vezes o fato de você gostar de um cachorro não quer dizer que a pessoa que você vai dar um cachorro, ela vai gostar também. Até porque a partir do momento que você dá um animal de estimação para a pessoa, você está condenando ela a vários anos em ter que alimentar aquele animal, limpar aquele animal, manter ele vivo. Então, ele se baseia numa matéria que ele fala que leu, em que essa teoria existe de que animais de estimação é o pior presente que alguém pode dar para uma outra pessoa. E nesse texto ele conta a história de um cara que está tendo o casamento destruído, a mulher larga dele e ele acaba criando essa teoria de que talvez o casamento dele tenha acabado justamente por conta disso. Ele gostava de cachorro e deu um cachorro para a esposa, e a esposa gostava de gato e deu um gato para ele, alguma coisa assim, e acaba que eles entram num conflito enorme porque um não gosta do animal do outro. Então fica esse problema enorme e ele entende que o casamento dele acabou por conta disso e conta todo o drama que envolve essa questão dos animais, dos presentes. É algo que particularmente não esperava ler do King, né? Um drama. Porém, pensando nos grandes filmes adaptados de obras dele, que também são grandes dramas, né? Como A Espera de um Milagre, também tem o Shawshank Redemption, que eu esqueci agora como é que é o título em português, mas ele é um puto escritor de drama, né? Eu peguei o livro pensando que só ia ler coisas de terror, de horror, de suspense, e vem com alguns textos muito interessantes, dramáticos, e esse é um deles. Não é dos meus favoritos aqui nesse livro, porém é muito bem escrito, é bastante interessante. A visão irônica e sarcástica que o King tem no mundo, eu acho fantástico, isso permeia o livro inteiro, então vale a pena a leitura desse conto também. O conto seguinte é um dos meus favoritos, que é O Vírus da Estrada Vai para o Norte, em que ele conta uma história também bem clássica para quem gosta de lendas urbanas como eu. Eu cresci no interior de São Paulo, morei 10 anos no interior de Minas Gerais e por diversas vezes já li histórias, ou ouvi histórias parecidas sobre quadros que modificam de acordo com quem ou de como você olha para ele. Também tem aquela história famosa do quadro das crianças que choram, que a pessoa às vezes tenta se desfazer do quadro, o quadro volta para casa dela. Então, essa história que conta a história desse conto é algo bem batido, bem conhecido, mas o jeito que o King faz nessa narrativa, na estrutura desse conto, deixa tudo mais interessante, porque conta a história de um autor de ficção, assim como King, na verdade um autor de horror, de terror, bastante famoso, e que ele está indo dar uma palestra numa outra cidade e acaba passando na frente de uma venda de garagem e vê esse quadro que ele fica encantado. É interessante que o próprio King ele fala que ele tem esse quadro, né, um quadro que ele tem na casa dele que motivou ele a escrever esse conto, porque os filhos dele morrem de medo daquele quadro, e é difícil você ler essa história sem imaginar o King como o protagonista. Então é uma história bastante assustadora, muito bem escrita, para quem é fã de horror e de terror, acho que é um conto que tem que ser lido desse livro. E o jeito que ele trata esse tipo de, vamos falar, mitologia urbana, lenda urbana, é muito interessante, porque a maioria das histórias do King, pelo que eu vejo em filmes, né, como eu falei, eu nunca li nada dele, mas sempre se passa no interior, né, ele foge de grandes centros urbanos. Então tem muitas coisas que a gente vê da cultura americana interiorana que parece muito com a cultura nossa, brasileira, pelo menos a minha aqui, paulista e mineira. Então, esse conto, ele é muito bem escrito, ele é muito divertido de ler, apesar de aterrorizante e bastante inovador, vamos dizer assim, apesar de ser uma história já bastante conhecida ou uma temática bastante batida. O conto seguinte se chama Almoço no Café Gotham, que eu particularmente já adianto que eu não gostei. Ele, na minha opinião, talvez seja o pior conto desse livro. Ele conta a história de um casal que está se divorciando, que eles estão num restaurante discutindo e de repente alguém lá dentro surta e começa a fazer um monte de maluquice dentro desse restaurante.
Repito, não é algo mal escrito, porque o King escreve muito bem, não preciso nem ficar retomando isso, mas a forma como o vilão desse conto ele se revela e ele começa a fazer as coisas, eu achei muito abrupta, é muito do nada, e tira o foco do que estava sendo mais interessante, que era justamente a questão dramática desse fim de casamento do casal que está sendo retratado. Então, não sei se eu não entendi muito bem o conto ou se realmente ele não é dos melhores. Se alguém leu e tem uma outra opinião, coloca aqui nos comentários para mim, mas eu particularmente não gostei desse conto, achei ele fraquíssimo, e que já é de se esperar dentro de uma coletânea, né? Tem contos melhores e contos piores, e isso não é ruim. A parte boa disso é que os contos que realmente são bons acabam que eles saltam muito mais aos olhos, e isso traz talvez um sabor especial para todos eles. Como eu não tinha gostado do Almoço no Café Gotham, eu esperava que o conto seguinte viesse dar uma levantada no livro de novo. Porém, o conto seguinte eu achei tão ruim quanto. E ele é ruim a ponto de que o próprio título dele já é ruim. Talvez seja o pior título de conto que eu já tenha visto. Ele se chama Você Só Pode Dizer o Nome daquela Sensação em francês. E isso não quer dizer que é a tradução que tá ruim, tá? O título em original, em inglês, ele já é tão ruim quanto. That Feeling You Can Only Say What Is It in French. Então ele é um título horrível para falar sobre o déjà vu ou déjà vu, seja lá como se fala, que é o tema central desse conto. Então conta a história de um casal que está viajando, eles entram como se fosse num looping temporal, movidos por déjà vus, e acaba que assim, a história não sai do lugar. Eu achei muito repetitivo e eu entendo que faz parte do que ele queria trazer com esse texto, né? Ele queria deixar esse texto bastante repetitivo para dar essa intenção de looping, de déjà vu, do que é onírico, o que está realmente acontecendo, o que não está. Mas eu achei chato, porque no fim das contas praticamente nada acontece. Então eu não gostei desse conto, também não é um conto exatamente de terror. Talvez tenha um terror psicológico ali, porque você fica angustiado, mas a minha angústia nesse caso era para acabar logo esse conto, porque eu queria ler algum conto bom de novo desse livro. E valeu a pena esperar o próximo conto, porque o conto seguinte é o conto que eu estava mais esperando. Inclusive eu comprei esse livro porque eu sabia que tinha esse conto nele, que é o 1408. Eu já tinha assistido mais de uma vez, na verdade, o filme, né, que é com o John Cusack, com o Samuel Jackson, em que conta a história de um jornalista e escritor, na verdade, que ele tem essa prática de ir para locais que são conhecidos como mal assombrados e passa uma noite lá para mostrar que nada ali existe de verdade, de paranormal ou de sobrenatural. E por conta disso ele acaba sendo atraído para esse hotel em Nova York, que chama Dolphin, e dentro desse hotel tem um quarto de número 1408, em que é conhecido por muitas pessoas já terem se suicidado lá dentro, pessoas que enlouqueceram, pessoas que morreram lá dentro, tanto que esse quarto é até fechado no hotel, mas esse cara consegue uma ordem judicial para poder ser aceito passar a noite lá. E o que eu achei bastante interessante desse conto é que ele para mim deixou o filme ainda melhor. E não que o filme seja melhor do que o conto ou vice-versa, para mim os dois são muito bons, mas acabou que me mostrou o quanto o diretor desse filme, que eu não lembro agora quem é, conseguiu retratar bem todas as nuances desse conto na tela. Então é um conto muito bom, é muito interessante, é bastante assustador. Para mim é tão bom quanto o filme, inclusive dá até vontade de ver esse filme de novo. E eu recomendo muito a leitura desse conto. Acho que se não for o melhor, está entre os 2 ou 3 melhores contos dessa coletânea do King. E o conto seguinte, que já é o penúltimo conto do livro, ele é o meu favorito no livro inteiro, que se chama Andando na Bala. Ele é um conto muito assustador, que também pega algumas referências de lendas urbanas, porque acho que todo mundo conhece algum tio ou algum conhecido que é estradeiro ou então um caminhoneiro e que conta várias histórias de pessoas que viram, sei lá, uma mulher de branco no acostamento, ou então deram carona para um jovem e depois descobriu que esse jovem já tinha morrido. E acaba que ele usa essa temática de terror, de estrada dentro desse conto. Basicamente é a história de um rapaz que recebe a ligação de uma amiga da mãe dele falando que a mãe dele teve um derrame e que ele precisa ir urgente para a cidade natal dele, só que ele está em outra cidade e a história se passa nos perrengues que ele tem para conseguir pegar uma carona e chegar até a cidade dele para poder cuidar da mãe dele que está doente. E no fundo
né, no plano de fundo dessa história de terror, o King ele aborda de maneira metafórica como que a gente lida com a perda das pessoas mais velhas da nossa família, dos nossos avós, nossos tios, nossos pais. Então eu achei muito delicado o jeito que ele trata isso dentro de uma história de terror. Sério, eu acho que se eu entrar em mais detalhes eu vou acabar dando algum spoiler, não quero fazer isso, mas gente, se vocês forem pegar esse livro para ler pelo menos um conto, leiam esse, Andando na Bala, que é um conto que me marcou bastante, eu gostei muito dele, é muito bem escrito, muito interessante, e acaba que nas notas a gente descobre que pro King também esse conto é muito interessante e especial para a carreira dele, porque esse Andando na Bala foi o primeiro conto que ele publicou em e-book, e isso fez com que a carreira dele desse uma decolada. Ele fala nessas notas que ele já tinha, claro, né, uma fama, uma relevância muito grande, só que a partir do momento que esse texto foi para e-book e que foi lançado e teve não sei quantos milhões de download, a relevância dele aumentou demais, porque ele passou a ser conhecido também no meio digital, no meio da internet. Então, é um texto realmente muito poderoso, né, para fazer isso com a carreira dele e também para quem lê, como foi o meu caso, ter essa perspectiva, essa visão metafórica sobre o fim da vida, mesmo diante de uma história de terror. Então vale muito a pena a leitura desse conto. E por fim a gente tem o último conto, que chama A Moeda da Sorte. É um conto que, assim, eu achei ele bem fraco comparado com os anteriores, né? Porque os últimos dois tinham sido muito bons, mas eu achei interessante a escolha desse conto para poder fechar o livro. Porque não é um conto de horror, não é um conto de suspense, não é um conto triste. Na verdade, ele tem um certo humor, porque a forma como ele aborda a visão da personagem sobre a vida é bastante interessante. É uma pegada dramática, com um pouco de comédia, mas basicamente conta a história de uma camareira de um hotel cassino perto de Las Vegas, em que ela recebe como gorjeta de um hóspede que está indo embora uma moeda de 25 cents e com dizer que essa moeda é uma moeda da sorte. E ela começa a criar um monte de ideias do que ela faria com o dinheiro que ela poderia ganhar no cassino com essa única moeda. Então ela faz um exercício que nós fazemos todo final de ano, pensando, e se a gente ganhar na Mega da Virada, né? O que a gente ia comprar, o que a gente ia fazer, se ia trabalhar, se não ia. E ela faz isso em cima de uma moeda de 25 centavos que ela nem sabe, na verdade, se realmente é da sorte ou não. Então é um conto bem curto, fecha o livro de uma maneira bastante otimista e divertida, dando um contraste grande para várias histórias de drama, de terror, de desgraça que a gente lê ao longo do livro como um todo. Então eu achei que fechou muito bem, fechou de uma maneira bastante interessante, me surpreendeu, apesar de não ser o melhor conto desse livro, na minha opinião. Porém, vale a pena a leitura. E por fim, gente, fica a recomendação então da leitura desse livro, Tudo é Eventual, do Stephen King, porque a gente consegue ver na escrita dele o quanto ele é versátil, o quanto ele consegue escrever bem sobre terror, suspense, sobre o cotidiano. Ele escreve bem algumas coisas assim com um tom de humor bastante sarcástico, bastante irônico, que eu particularmente gosto bastante. E as histórias são das mais variadas possíveis. Eu acho muito interessante os autores que conseguem navegar em mares tão diferentes um do outro. Eu particularmente me inspiro muito nisso, gosto muito desses autores bem versáteis, como eu descobri que o King também é. Então, recomendo a leitura desse livro. Eu vou dar uma nota 4 de 5, não será 5 obviamente, porque teve vários contos que eu não gostei, mas talvez seja só uma questão de gosto, porque os contos todos são muito bem escritos, são bastante divertidos de ler. Então fica a recomendação desse livro, fica também um agradecimento para vocês que ficaram até o final desse vídeo. Lembrando, por favor, curtam, se inscrevam aqui na página para dar essa força aqui pra gente e fiquem atentos às novidades, porque em breve vai sair o financiamento coletivo do livro 3 do Jogo do Rei. Certo, gente? Então se tudo der certo, se tudo correr bem, semana que vem temos um novo vídeo. Então, até lá!